Muitos donos de supermercados me procuram para resolver um grande problema, que é não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, ou muitas das vezes boletos altos que ele não consegue pagar num dia específico. E aí, quando a gente vai analisar esses pontos, a gente precisa avaliar várias questões, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês os principais vilões que pode fazer você não ter dinheiro para pagar os boletos aí no seu supermercado. Então vamos lá. Pega um papel e caneta e vai anotando que eu vou enumerar aqui os tópicos para que você consiga sair de uma vez por todas esse problema de fluxo de caixa, beleza? Então vamos lá. Primeiro vilão é entrada e saída. Cara, não tem como a gente falar sobre fluxo de caixa sem você ter uma previsibilidade do quanto você precisa comprar. Então, a entrada e saída é extremamente importante para você mensurar o quanto você está comprando e o quanto você precisa ter de estoque daquele produto para que você atinja uma venda e que aquela venda se sustente para pagar os boletos. Calma, eu vou te explicar se você não está entendendo. Então, muitos sistemas já ajudam a gente a fazer esse tipo de avaliação. Porque quando a gente tem um supermercado, nós analisamos produto a produto. Então, a gente vai do macro ao micro. Ou seja, eu vou dando um zoom out e depois vou dando um zoom in. Então, eu vou saindo de distância, ou seja, eu vejo primeiro loja, depois vejo departamentos, dentro dos departamentos as categorias, subcategorias e produtos. Então eu dou um zoom out e depois vou dando um zoom in. É como se eu pegasse assim, cara, vou olhar de fora da Terra, depois vou olhar dentro da atmosfera, depois vou olhar o estado, a cidade, e aí vou olhar bairro, e aí vou olhar rua e até chegar na casa. Seria basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então como que a gente faz? Eu pego, analiso tudo que eu comprei de um determinado departamento. Então vamos pegar aqui a mercearia doce. Então nós temos o departamento mercearia doce. Dentro do departamento mercearia doce, você vai ter lá, por exemplo, leite condensado, creme de leite, você vai ter a culinária doce, então você vai ter esses departamentos ali. Então você vai analisar o quanto que você comprou de cada produto que participa desse departamento. E aí, quando você for analisar isso, você vai comparar com o CMV. O que é o CMV? O CMV é o compra de mercadorias vendida. Então, por exemplo, eu tenho esse copo. Esse copo aqui da Check Business bonitão. Se você não conhece a Check Business, é uma plataforma de checklist inteligente. Conheça lá, a gente utiliza para gerenciar processos, tá? É www.checkbusiness.com.br. Então, imagina que você tem esse copo. Se eu vender esse copo, ele me custa R$10 para eu repor essa mercadoria. Então, logo, o meu CMV é R$10. Só que eu vendo ele a 20. Ou seja, minha venda é 20, mas o meu CMV é 10. Então, isso significa que quando eu vender esse copo, eu preciso repor esse copo. E se eu repor esse copo e comprar apenas uma unidade, eu vou repor R$10. Só que o que acontece quando os donos de supermercados não têm uma gestão qualificada? Ele vai lá, ele vendeu uma unidade e aí ele vai ter que repor. Só que muitas das vezes o fornecedor não vende um copo, ele vende a caixa. E a caixa vem com 10 unidades. Se eu pago R$10 em uma unidade, 10 vezes 10, nós vamos ter um custo de 100. Só que eu vendi R$20. Ou seja, eu não tenho o dinheiro da venda suficiente para comprar essa mercadoria. E aí, muitas das vezes, esse copo, eu giro um copo por mês. E eu vou ficar com copos parados durante 10 meses no meu estoque. Ou seja, eu vou ter que desembolsar do meu fluxo de caixa 10 meses de venda do copo. Olha que bonito. E é aí que a conta não começa a fechar, meus amigos. Porque você está comprando demais produtos que não giram. E aí, quando você vai analisar o seu estoque, você está cheio de mercadorias paradas e essa mercadoria parada te custou no fluxo de caixa, porque você tem que bancar ela lá dentro. E aí, muitas das vezes, a negociação que você tem com o fornecedor, ela não é suficiente para bancar esses 10 meses que esse produto vai ficar parado. Então, você vai ter que desembolsar. Se você tem um pagamento com 30 dias,
Em 30 dias você vai conseguir vender 2 copos no máximo. 2 copos a gente está falando de R$ 40, mas nós compramos 100. E é aí que começa a conta não fechar. Por isso que muitos donos de supermercado não conseguem pagar boletos, principalmente final de ano. Porque dezembro é aquela questão. O dono de supermercado cria uma expectativa que ele vai aumentar 30%, 40% do faturamento. E ele compra com essa expectativa. Então ele aumenta demais o volume de compra, mas quando chega em janeiro, que os boletos que ele recebeu em dezembro vai pagar em janeiro, ele não consegue fazer o pagamento, porque a venda não foi de acordo com a expectativa, então por isso o seu CMV, cara, precisa estar muito alinhado. A gente cria métodos e mecanismos de orçamentos de compras. E aí, para você montar um orçamento de compras, você precisa ter a meta de venda, a sua margem, né, o seu CMV, para você saber se eu pretendo vender 1 milhão e a minha margem é 30%, ou seja, 70% é CMV. Se eu vendo 1 milhão, 700 mil é compra. Então, dessa compra desses 700 mil, quantos por cento representa a mercearia doce? Quantos por cento representa a mercearia salgada, mercearia básica, bebidas, limpeza, perfumaria, enfim. Você pega a representatividade de cada departamento e distribui esses 700 mil para esses departamentos. E aí você cria um orçamento. Então, galera, não podemos comprar mais de X mil reais no departamento limpeza. Não podemos comprar mais de X mil reais no departamento perfumaria. E você vai travando isso. E eu gosto de quebrar o orçamento por semana. Porque imagina o seguinte, eu sou comprador. E aí, dentro do mês, eu tenho 100 mil reais para comprar de perfumaria, por exemplo. Só que, na primeira semana, o fornecedor me oferece uma condição maravilhosa, um produto diferenciado com preço lá embaixo. Por mais que eu não tenha uma venda muito grande desse produto, por ser uma oferta atrativa, eu acabo caindo e comprando. E aí eu compro 100 mil reais na primeira semana do mês. E aí o resto da semana eu passo comprometido. Então é importante que você quebre o orçamento por semana também. Porque daí fica muito mais difícil do comprador estourar o orçamento do mês apenas naquela semana. Então, se ele estourou o orçamento da semana, não tem problema. Você vai ter mais 3 semanas para recuperar ainda o seu fôlego de fluxo de caixa. Então, primeiro vilão, entrada e saída. Tome cuidado com o seu entrada e saída. Segunda coisa, segundo vilão que pode estar barrando o seu lucro no final do mês é a sua margem. Porque muitas das vezes você não faz a conta do qual é a sua porcentagem operacional. O que significa isso? Calma, eu te explico. Porcentagem operacional significa quantos por cento da sua venda representa o custo para sua loja funcionar. Então, o que você precisa para sua loja funcionar? Cara, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar os colaboradores, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar o sistema, contador, preciso pagar, enfim, tudo que você paga para sua empresa, para o seu negócio funcionar. Nós chamamos isso de margem operacional. E quando a gente tem essa margem operacional, nós também vamos comparar com a nossa margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, ou margem sobre venda, ou markdown, cada um fala de um jeito, enfim, né? Ou margem só, né? Tem gente que fala só como margem. A gente pega essa margem de contribuição, que significa o quanto da minha venda me sobra para eu pagar os meus custos. Como que eu chego nessa margem? Cara, é muito simples. É você pegar a venda menos o CMV. O que sobrar é o que você tem para pagar as contas e ter lucro no final do mês. Então, a conta é essa. Então, quando você pega a sua margem de contribuição e compara com a sua margem operacional, muitas das vezes você trabalha no negativo. Por quê? Porque você tem custos demais, pessoas demais, você tem perdas demais no meio do departamento, e aí a sua precificação não está cobrindo os seus custos operacionais. E é aí que a gente precisa revisar aonde que está o problema. O problema
está nas percas que estão muito altas, o problema está na sua folha de pagamento que está muito alto, o problema está na sua rescisão, indo de mais pessoas, o problema está no seu imposto, enfim, aí a gente tem que ir no detalhe para entender. Mas para você ir no detalhe, você precisa medir, porque aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Se você não mede, como que você vai melhorar? Então, o primeiro passo, cara, tem uma DRE. Você precisa ter uma DRE estruturada com os planos de contas, com todas as informações e tudo que você paga, seja ela com nota ou sem nota, precisa estar na sua DRE. Cara, pagou um pedreiro para arrumar, sei lá, um portão do depósito, por exemplo. Você vai lá e você tem que lançar essa despesa. Paguei à vista, parcelado, enfim, lança lá para que você tenha esse controle. Você precisa fazer isso. Ah, mas eu pago a fatura do meu cartão pessoal. Tá, então isso daí entra como prolabore, porque fatura do teu cartão é o seu prolabore. Porque às vezes o dono do supermercado fala, ah, mas não tenho lucro. É, mas a hora que eu vou ver a retirada do cara, tá lá 30, 40 mil reais e tá tudo certo. Cada um tira o quanto quer do negócio. Só que no final do mês a conta tem que fechar. É isso. Então, assim, não existe certo ou errado. Existe, cara, a conta fecha ou a conta não fecha. E aí você precisa responder. Sua DRE fecha no positivo ou fecha no negativo? E muitas das vezes fecha no positivo porque você não está lançando todas as informações. Então tome cuidado com isso, tá? Então, a precificação da mercadoria, ela precisa cobrir a sua margem operacional. Então isso é importantíssimo. Tenha clareza dos números, tá? E o último vilão que eu vou comentar aqui com vocês é o quanto você joga fora de mercadorias. Cara, se você está jogando fora de mais mercadorias, significa que você está desperdiçando muito dinheiro. E esse dinheiro que você desperdiça sai direto do seu lucro. Porque pensa bem, você comprou 100 mil reais. Desses 100 mil reais você colocou 5 mil reais fora. Esses 5 mil reais, por exemplo, comprou demais, estragou, comprou demais, venceu, comprou produto que não girou e aí você teve que queimar para tirar do seu estoque. Tudo isso daí está saindo do seu lucro. Então, é importante você mensurar o quanto você tem jogado fora de mercadorias. Seja ele por operação errada, às vezes é manuseio. Ah, cara do hortifruti não tem muita experiência, joga produtos fora. O pessoal da padaria não mede, faz demais, estraga, azeda, não armazena da forma adequada. Cara, são muitos fatores que pode fazer você estar jogando produtos fora. Então, mensure, porque como eu falei anteriormente, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, é extremamente importante você ter uma organização e um controle disso, beleza? Galera, a gente chegou no final, mas assim, eu quero deixar um presente para você que ficou até o final, porque existe também um outro vilão e eu quero falar sobre esse vilão para você que ficou até o final, certo? É um presente, porque a ideia é que você tenha mais resultados. E você pode ter resultado melhorando o seu entrada e saída, melhorando a sua margem de precificação, melhorando as suas perdas. Mas existe também o outro vilão. O último vilão que pode estar atrapalhando o lucro do teu negócio é a falta de processos. Galera, se você não tem processos, seja ele no recebimento, seja ele nas transferências entre lojas, seja ele na parte de produção, enfim, em qualquer área que você não tem processo, você pode estar perdendo lucro. Porque se você não tem o controle daquilo que recebe de mercadorias, eu não sei o quanto entra, não tenho coletor, não lanço no sistema, não faço nenhuma gestão de receituário. Então, todas essas coisas que você não faz a gestão, acaba se tornando um prejuízo para você. Porque, como a gente falou, tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, para a gente garantir o seu CMV, a gente precisa ter as receitas e garantir os recebimentos. Porque como que você tem a certeza que esse copo está realmente R$10 no sistema? Se ele tiver a 12, mas na verdade está pagando 10, cara, todos os cálculos vão ser feitos de forma equivocada. E muitas das vezes, se você planejar errado, é a mesma coisa que você errar. Porque se você está planejando errado, você já está errando. Você já começou errado.
Então, processos é extremamente importante você ter. Cara, se você não sabe como estruturar processos, eu tenho uma consultoria focada extremamente em organizar todas essas rotinas de processo, para que você tenha muito mais resultados. Seja eles desde o recebimento, prevenção de perdas, financeiro. Então, são todos os departamentos do supermercado que você não tem normalmente processos estruturados e que te está fazendo ganhar menos dinheiro. Às vezes você está fechando negativo por uma falta de uma gestão simples, que dentro de um sistema ou dentro de uma organização de gestão, você poderia já ter resolvido e está muito mais tranquilo, não tendo que abrir mão de tempo de qualidade com a sua família, abrir mão da tua saúde, abrir mão da sua saúde mental, saúde física, né? Abrir mão dos amigos, de hobbies, enfim, por falta de gestão. Então, tudo isso é possível, mas se você precisar de ajuda, você pode chamar a gente, que a gente vai te ajudar. E também eu sempre posto conteúdo sobre como você pode organizar os processos do seu supermercado, seja ele no nosso canal ou seja ele no Instagram, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Eu quero ouvir e entender, vou responder todas. E também, se você puder, nos segue já no Instagram, segue a gente aqui no YouTube e te espero no próximo vídeo. Valeu!